dia a todos que estão presentes aqui. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Nosso grupo, Renata, Daniel, Thiago e Fabiano. Nós vamos falar sobre a ICMS tributária diante das empresas optantes pelo Simples Nacional, e o nosso foco vai ser as empresas que estão no Rio de Janeiro. Nosso país, o Brasil, ele está no 6º no ranking dos que arrecadam mais impostos comparados ao restante do mundo, e o estado do Rio de Janeiro é o que arrecada mais impostos dentro do Brasil. Então, o nosso foco das empresas optantes pelo Simples Nacional dentro do Rio de Janeiro, porque ela está dentro do estado que mais arrecada impostos e dentro do país que está no 6º do ranking. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o impacto do ST diante da legislação que seria para os optantes pelo Simples Nacional. Bom dia a todos. Fazer um breve resumo sobre o Simples Nacional. Simples Nacional, regime unificado. Regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Certo. Aí, nós temos a Lei Complementar 123 de 2006, que ela veio trazendo esse tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte, que entrou em vigor a partir de julho de 2007. Ela engloba todos esses impostos, ISS, imposto de renda, IPI, contribuição social, COFINS, PIS, CPP e ICMS. Certo. Em 1996, nós tínhamos o Simples Federal, que já tratava de forma diferente as microempresas. 10 anos após, o Simples Nacional veio trazendo todas essas alterações, modificando a forma de tratamento tributário. Mas até onde eu sei, Daniel, até dezembro de 2014, só um pouco de empresas podiam ser optantes. Outras queriam, mas não podiam porque eram impedidas. Em 2014, com a sanção da Lei 147, houve novas alterações na 123, e com isso foi possível outras atividades se integrar ao Simples Nacional. Por isso que com essa desburocratização, muitas empresas que não podiam agora podem, e o número de arrecadação aumentou consideravelmente. Hoje, 80% das empresas no Brasil são optantes pelo Simples Nacional, 81% no Rio de Janeiro. E o recolhimento desses tributos se dá até o dia 20 do mês subsequente, e são recolhidos através de uma única guia. Certo. ICMS. Eu vou contar um pouco da origem desse imposto. Na Constituição Federal de 1934, foi instituído o IVC. O que é o IVC? O Imposto sobre a Venda e Consignação. Toda vez que ocorria a venda, era efetuada a tributação em efeito cascata, ou seja, desde a sua origem até o consumidor final, era tributado em forma integral esse imposto. Na emenda da Constituição Federal de 1965, surgiu outra alteração. Deixou de ser IVC e passou a ser ICM, Imposto sobre a Circulação de Mercadoria. Aconteceu o quê? Deixou de ser tributado no ICM, nessa tributação em efeito cascata, e passou a ser o quê? O débito e o crédito, fazendo uma evolução na tributação na parte do fisco. Na Constituição de 1988, aconteceu outra alteração. Deixou de ser ICM e passou a ser ICMS, acrescentando essa letra S. Foi esse S que fez toda a diferença a partir de 88, porque o que era de competência da União, que era o Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal, Serviço de Telecomunicação e a Energia, era de competência da União. A partir de 88, com esse S a mais do ICMS, passa a ser tributado pelo Estado. O Estado do Rio de Janeiro, a alíquota é 19%. 18% é do ICMS e 1% é do FECP. FECP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdade Social. E interestaduais, 7%, quando é tributado, é destinado nas regiões Norte, Nordeste, Centro, Centro-Oeste e no Estado do Espírito Santo. E 12% dela vai para as demais regiões, Sul,
Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo. Certo. Hoje, 92 é o total de tributos que o contribuinte brasileiro paga. O ICMS, embora seja de sanção estadual, nacionalmente falando, ele é responsável por cerca de 21% desse recolhimento. Tanto que em agosto, nós fizemos uma pesquisa aí. Em 2015, e o planejamento tributário, o Instituto Brasileiro de Planejamento de Tributação, só no estado do Rio de Janeiro foi arrecadado mais de 1 bilhão, e sendo 20 milhões são tudo referente ao ICMS. E esse imposto, ele é recolhido sempre no dia 9 ou dia 10, referente a cada mês. Tá. E a lei que rege o ICMS no Rio de Janeiro é a Lei 2657 de 96 e o Decreto 27427 de 2000, que é o regulamento do ICMS. Porém, explicamos aqui com o ICMS e agora vamos entrar na temática, na problemática do nosso programa, da nossa apresentação, que nada mais é do que o ICMS. Todo seu. Bom, ICMS substituição tributária é um método de recolhimento antecipado do ICMS. Assim como o ICMS e o Simples Nacional, também é previsto pela Constituição Federal de 88. Atualmente, no Estado do Rio, a legislação que rege o ICMS substituição tributária é o livro 2 do Decreto 27.427 do ano 2000. De que forma se dá o ICMS? A indústria, quando ela faz a venda da mercadoria, seja ela para uma empresa atacadista ou varejista, ela já calcula o ICMS das operações posteriores dessa mercadoria até ela chegar no consumidor final. Nesse caso, ela usa uma margem de valor agregado. E essa margem de valor agregado, ela está disponível lá no anexo 1 do livro 2 do Decreto 27.427. Quando a operação de ICMS substituição tributária é feita interestadual, é necessário que entre os estados exista um convênio ou protocolo. Nesse caso, se não acontecer, se não houver protocolo ou convênio entre os dois estados, a responsabilidade do pagamento da ST é da empresa adquirente. A empresa adquirente, ela vai fazer o papel do substituto tributário. A indústria, quando ela faz a sua venda, ela é o substituto tributário. O contribuinte das operações posteriores faz o papel de substituído, porque a indústria já fez o papel de recolhimento. A não ser que, se o fornecedor de fora do Rio de Janeiro sinta a necessidade de vir aqui, ele pode vir aqui dentro e solicitar uma inscrição estadual de substituição tributária. E aí o que vai acontecer? Toda vez que aquele fornecedor vender para dentro do estado do Rio, ele vai ser responsável pelo recolhimento do ICMS ST. E essa foi uma forma que o fisco encontrou de reduzir a sonegação de impostos. Enquanto eu falo de ICMS substituição tributária diante das empresas optantes pelo Simples Nacional, parte-se do princípio que, como o Daniel falou, Simples Nacional é um regime simplificado, onde as alíquotas são reduzidas. Então eu vou partir do princípio que ICMS ST também teria alíquota reduzida para a empresa do Simples. Só que isso não acontece. Uma empresa do Simples Nacional, quando se fala de ICMS ST, ela é tributada da mesma forma. O cálculo da ST de uma empresa do Simples é o mesmo que uma empresa de qualquer outro regime, seja ele lucro real ou lucro presumido. Então isso acaba entrando em divergência com a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal previa que microempresas e empresas de pequeno porte teriam um tratamento diferenciado com alíquotas reduzidas. Se o ICMS ST não aplica isso, aí eu entro numa divergência. E é esse o foco principal do nosso trabalho. E a gente trouxe um estudo de caso para mostrar qual o impacto que esse ICMS ST pode ter numa empresa optante pelo Simples. Nesse caso, uma empresa do Rio está fazendo a aquisição de 1.000 peças de dobradiças do estado do Paraná. A dobradiça ela tem uma MVA de 71,65%. Paraná e Rio de Janeiro não tem protocolo referente a essa mercadoria. Então, o que vai acontecer? A responsabilidade do recolhimento da ST vai ser da empresa adquirente, vai ser da empresa que está aqui no estado do Rio. Ela vai precisar do quê? Essa empresa, para ela receber a mercadoria dela em território do Rio, ela vai
recolher o ICMS-ST através do DART. Para ela calcular esse ICMS-ST, ela vai utilizar o seguinte: o valor dos produtos, que é o que vem destacado na nota, e o ICMS-ST, e o ICMS normal, que vem destacado na nota também. Para ela efetuar esse cálculo, ela vai utilizar o seguinte: R$ 2.400, que é o valor total dos produtos, vezes a margem de valor agregada, que é 71,65%, mais o valor total dos produtos, 2.400. Me dando um total de base de cálculo de ICMS-ST de 4.119,60. Em cima dessa base vai ser aplicado o valor, a alíquota do ICMS do estado do Rio, nesse caso é 19%. Então eu vou ter 4.119,60 vezes 19%. E aí eu vou deduzir do ICMS normal já destacado na nota de compra. Eu vou ter um DART de ICMS-ST a recolher de R$ 494,72. Então, para essa empresa adquirente, o valor total da mercadoria vai ser os 2.400 da nota dos produtos e mais os 494,72 do ICMS-ST. E esse cálculo seria o mesmo se a empresa adquirente fosse Simples Nacional ou lucro presumido. Então, agora a gente vai ver como funciona a venda dessa mercadoria para uma empresa lucro presumido e para uma empresa Simples Nacional. A empresa lucro presumido vende 1.000 peças pelo valor de R$ 5,00. E os dados na nota são o seguinte: o valor total dos produtos, R$ 5.000. Por quê? Como ela já recolheu o ICMS-ST na entrada do produto no estado, não tem mais o que se falar de ICMS para essa mercadoria. Então a nota dela vai ser o valor total dos produtos. A empresa optante pelo Simples, para manter a competitividade do mercado, ela vai vender esse produto pelos mesmos R$ 5,00. Então a nota dela vai ser exatamente a mesma, o valor da nota será igual ao da nota de uma empresa lucro presumido. Só que aí, quando a gente for fazer os cálculos de apuração, é que vai ter uma diferença. Por quê? A empresa lucro presumido, quando eu estou falando em ICMS. Então, para essa empresa, o valor de venda da mercadoria foi os R$ 5,00 e o que ela teve de custo com essa mercadoria foi R$ 2.894,72, que foi o valor da aquisição. Então, ela teve de lucro em relação a ICMS de R$ 2.105,28. A empresa optante pelo Simples Nacional, aqui nós vamos considerar que ela teve um faturamento dos 12 últimos meses de 3.241, então ela está na faixa de 19% e o ICMS dessa faixa é 3,91%. Então, para essa empresa Simples Nacional, o preço de venda foi os mesmos R$ 5.000. O valor de aquisição foi os mesmos R$ 2.894,72. Quando ela for emitir o DAS dela, lá na emissão do DAS do Simples, ela vai informar que ela recolheu o ICMS-ST antecipado. Então, o que ela vai poder fazer? Ela vai poder abater na guia do DAS dela o valor que ela pagou. Só que ela só vai abater o limite, que são os 3,91. Então, da venda de 5.000, 3,91 eu tenho 195,50. Ela não vai aproveitar o total do ICMS-ST recolhido. Ela vai ter 294,72 recolhido, 195,50 aproveitado. Nessa história, 299,22 a empresa optante pelo Simples não aproveita. Para ela aproveitar, ela teria que incutir o valor do produto. Então, o lucro da venda da empresa optante pelo Simples foi R$ 1.806,06. Foi o valor da mercadoria, menos o valor da aquisição, menos os 299,22 que ela não aproveitou. Nesse caso, fica visível que a empresa optante pelo Simples Nacional, ela vai ter que optar. Ou ela vai ter uma competitividade no mercado, ou ela vai optar pelo maior lucro. Então, gente, o que acontece? Nosso trabalho ele veio trazendo a importância de uma empresa Simples Nacional. Ela foi um marco na história do Brasil. Hoje, o número de optantes pelo Simples é muito, muito grande, né? Então, diante do que a gente viu, há essa divergência na legislação. O que era para ser diferenciado tem esse pequeno detalhe que permite essa divergência, essa diferença. Porque uma empresa, quando ela é lucro presumido, quando ela é do lucro real, ela tem atenuantes, ela tem benefícios fiscais que elas podem entrar e conseguir. Tem o RILOG, tem decretos, tem vários
vários fomentos para que ela, provando para o Estado que ela vende muito, e já que ela pode vender muito, ela tem esse porte, ela pode vender até mais barato porque ela vende muito, ela vai chegar para o Estado e pede um benefício fiscal para ela, e o Estado sempre, né, 99% das vezes, ele dá. Uma optante pelo Simples, o benefício dela é ser simples. Ela não pode pedir mais nada. O que ela pedir a mais, ela vai ser negada. Mas no tocante ao ICMS ST, ela é exatamente igual e sem benefícios. Então, como atenuante depois das nossas pesquisas seria, já que o Estado fez uma alíquota de ICMS normal, de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses, ele também poderia fazer uma alíquota de MVA da mesma forma, sendo proporcional, para que não ficasse tão discrepante essa situação. Ou, como tem pedidos de muitas empresas, né, muitos processos abertos aí, para que as empresas do Transporte Internacional simplesmente não recolhessem o ST. Assim como uma mercadoria que é vendida para industrialização, informou que para industrialização não se destaca no ST, se ela fosse internacional, vendeu para simples, não tem ST. Vendeu normal, ela vai aplicar a alíquota de acordo com os últimos 12 meses dela. Seria uma ideia? Seria. É difícil? Muito. Né? Nós tivemos alterações agora na Lei 147, a partir do ano que vem, lá no item 13, se eu não me engano, no artigo 13 da Lei 123, engloba um número. Não vai ser mais aquele monte de mercadorias que estão listadas no anexo 2. Serão apenas alguns, mas são alguns e é a força da categoria. Então, não sei se será tão bom assim, não sei se será tão fácil, se vai resolver a situação, porque a forma de cálculo continua a mesma, só diminui o número de produtos, mas os produtos que estão lá são o marco, é o que tem no mercado, né? Tem outras mudanças, SEST, né, que é o Código Especificador Tributária, a nova declaração, que eles também vão pedir a partir do ano que vem, nós estamos classificando como mini-GIA, né, porque as empresas, quando ela é lucro presumido, quando ela é regime normal, ela informa na GIA quanto que o Estado pode cobrar de ICMS. A Simples Nacional não informa nada, então fica difícil do fisco saber se pagou ou se não pagou. Lógico que eles já deram um jeito nisso. A partir do ano que vem, você está obrigado a fazer uma declaração. Eu quero saber do Simples Nacional quanto que você tem de ICMS. Vai prorrogar o prazo para o pagamento? Vai, eles não queriam colocar 60 dias após a entrada da mercadoria, mas eles querem saber quanto que você vai pagar. Então, gente, o que a gente apresentou foi isso, essa dinâmica, essa dimensão da empresa que está Simples no Brasil. Hoje, 80% é ocupante, 52% dos empregos urbanos de carteira assinada deixaram a informalidade, passaram a ser formal, um faturamento de mais de 800 bilhões de impostos arrecadados. A força do Simples Nacional é indiscutível. Agora, nem sempre uma boa ideia pode ser um bom negócio diante dessa carga tributária imensa, e é lógico que uma revisão dessa carga tributária tem que ser feita. Se as empresas do Brasil soubessem a força que ela tem, se elas se unissem, soubessem a força, a importância que ela tem para o nosso país, elas não aceitariam uma carga tributária tão alta como nós temos. Muito obrigada. Bom, algumas coisas que eu gosto na apresentação de uma monografia. Eu sou professor do seminário de Caxias, né? Eu acompanho a turma de Caxias lá. É uma turma grandinha, né? Geralmente é bem grandinha, dá bastante trabalho, não é, professora Deise? Sim. Então, a professora Deise deve estar ali ainda olhando monografia ali ainda. Então, o trabalho é de eterno. Assim, o que eu gosto muito é postura de apresentação, tranquilidade naquilo que você já estudou, né? A organização, olha a plaquinha deles, olha, Unigran Rio, Unigran Rio, com a colinha, né? Vamos dizer assim, a colinha, né? É Unigran Rio, slide Unigran Rio, e sem falar da forma como eles esclareceram a questão do ICMS substituição, né? Deram uma viajada sobre tudo, falaram de presumido, falaram de lucro. Confesso que eu procurei alguma coisa errada aqui, mas seria difícil porque eu conheço o trabalho da Deise também. Vocês estão muito de parabéns. Eu já conhecia e lembro bem de vocês duas, sei da capacidade dos meninos, eu não lembro se a gente teve a oportunidade de se encontrar, mas parabéns, o trabalho ficou excelente. Bom, trabalhei com vocês com a monitoria, vocês sabem o quanto eu gosto de ICMS, que é o meu tema preferido.
bastante, não gosto de pagar, mas para trabalhar com ICMS realmente tem que ter um conhecimento abrangente, afinal de contas são 28 regulamentos, lei federal, convênios, protocolos, e vocês conseguiram sair do Simples Nacional, falar do ICMS, falar da substituição tributária, fazer com que leigos que não conhecem do tema realmente conseguissem compreender o assunto, porque essa é a importância da monografia, essa é a importância do TCC. Não é passar o conhecimento para quem já entende do assunto, e sim conseguir alcançar aqueles que ainda não trabalharam com o tema. Então isso foi muito importante. O trabalho de vocês está perfeito, excelente. A dinâmica da apresentação inicial, a gente parecia que estava um talk show. Perguntas, a gente... Claro, o nervosismo é sempre o habitual, é normal, afinal de contas ninguém gosta de ser avaliado, mas é necessário, e vocês estão de parabéns pela excelência do trabalho. Professora Emiliana? Falou de jurídico o tempo todo, né? Você ficou emocionado. Falou de lei, você ficou emocionado. Bom, eu queria parabenizar todos também. Só vou fazer uma observação aqui. Eu sou do direito, mas a minha área é penal. Então, eu compreendi, até aproveito a fala do professor André, e o trabalho de vocês foi tão bom que eu consegui compreender o ICMS. Inclusive, estou até pensando em contratar vocês depois para me ajudar nisso. Mas aí a gente vê depois. Enfim, meus parabéns. Gostei muito da apresentação e sucesso para todos, tá? Queria só fazer um agradecimento aqui, se é que me permite, tá? A banca, André que esteve lá, né, nos ajudando também. E eu não posso deixar de agradecer a professora Deise. Ela foi, assim, Simples Nacional é um marco no Brasil, a Deise foi um marco no nosso estado. Então, eu quero muito agradecer a